Gente, boa tarde a todos. Hoje a gente vai continuar a nossa discussão. A gente falou dessas propriedades no nosso último encontro e eu falei para vocês que a gente ia resolver esse exemplo aqui se utilizando das propriedades. E depois a gente vai ver a regra de Cramer. Provavelmente isso aqui vai ser visto de uma maneira relativamente rápida e a partir da próxima aula a gente já vai começar a discutir esses exercícios, tá? Acredito que, sei lá, 23 e 25 sejam as datas prováveis de resolução de exercícios e aqui a gente negocia a data da nossa atividade avaliativa. Ok. Então, vamos às ideias de hoje, né? Hoje a gente vai, aqui eu já estou dizendo que o determinante dessa matriz é 18. Aí o que a gente vai fazer? Né? A gente vai usar essas propriedades aqui e vai chegar nisso, né? No caso, eu não vou me utilizar da regra de Sarri, nem utilizar a regra de Laplace, né? Eu vou utilizar as propriedades. Na verdade, a única que eu não entrei em detalhes foi a última. Essa daqui, eu lembro que eu comentei, o comentário que eu fiz foi o seguinte, para calcular um determinante, usando a regra de Laplace, né, que é a que rege todos os determinantes, de forma geral, aqui basta eu escolher a linha U para achar o meu determinante. Né? Lembrando que eu posso escolher qualquer linha ou qualquer coluna. E essa matriz aqui ela está transposta. Né? Então, no caso, eu escolho aqui a coluna U. Ou seja, vai dar no mesmo. Essa escolha arbitrária que eu fiz, ela vai gerar o mesmo determinante. A diferença é só as posições, né, dos elementos, mas posições não aleatórias, né, e sim a linha virando coluna, né, então essa daqui não, aqui é questão de abrir mesmo, né, inclusive eu fucei essa propriedade, onde eu vi, né, foi aberta as contas, quer dizer, inclusive era mais de uma página só de exibição dessa. Aí eu não acho tão necessário assim abrir tanta conta, né? Mas assim, de toda forma, é garantido a verdade, né? Não é difícil encontrar a prova disso, né? Isso é simples. Inclusive vocês também podem fazer, até para casos, sei lá, 2x2 mesmo, assim, só para visualizar, né? Que de fato isso aqui funciona. Ok, então vamos aqui o nosso determinante. Eu vou escrever de uma forma mais simples, tá? Eu estou escrevendo, tem duas maneiras de representar determinantes. Né? Existe, inclusive, uma certa confusão dessa nomenclatura que eu vou utilizar agora, porque essa nomenclatura que eu vou utilizar agora, alguns autores usam para matrizes, que é a barra, né? A mesma barra do módulo. Eu uso essa barra do módulo para especificar que é um determinante. Então, aqui eu vou utilizar dela, tá? Então, vamos só escrever aqui os elementos, né, do nosso determinante. No caso é 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 0, 7 e 8. Né? Então aqui é
vou utilizar a barra, tá? É o que eu estava falando. Tem autores que representam a barra também como matriz. Eu não, represento a matriz como colchetes. E a barra como determinantes. Tem também uma certa analogia com o módulo, porque o módulo é o tamanho de um vetor. Aqui não, aqui é o volume, porque se eu considerar cada linha dessa como sendo um vetor, né, isso aqui é o volume do paralelepípedo, isso, paralelogramo é outra coisa, formado por esses três vetores, por exemplo. Né? Então tem uma certa, né, semelhança com a norma, né? A diferença é só a quantidade de objetos. Então eu normalmente uso a mesma simbologia. Tá, então a ideia aqui é, sei lá, facilitar o nosso cálculo determinantes usando as propriedades. Então, uma coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou transformar essa linha do meio, por exemplo, na soma de duas linhas. Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar até mais separado, ó. Aqui é 1, 2, 3, né? Isso no caso aqui é a primeira linha. E essa linha daqui eu vou fazer assim, ó. Quem somado a 1, que no caso dá 4. No caso aqui é 3. Aqui vai ser 3 também. E esse aqui vai ser 3 também. Todo mundo entendeu essa primeira ideia que eu fiz aqui? Eu transformei os elementos na soma de 2. Então, na verdade, o que foi que indiretamente eu fiz, né? Eu transformei essa linha na soma de duas. Então, tá aqui, ó, que está em vermelho seria uma linha, né? E aqui seria a outra linha, ó. Aí, olhando aqui para as propriedades, se uma das linhas é a soma de dois vetores, então a gente separa em dois determinantes. E é isso que a gente vai fazer aqui. Ó. A gente vai separar isso aqui em dois determinantes. Então isso aqui... Peraí, deixa eu só ver o que o André comentou aqui. Ah, é? Tá passando avião direto? Vou ficar mais atento aqui. Ok. Sim, aí, ok. Tá, então aqui vai ficar um, dois, três. Aí uma das linhas vai ser assim, ó. Então, dá para visualizar o que vai acontecer aqui? Você já consegue visualizar o que vai acontecer aqui em função desse passo que eu fiz? Muito bem. Se a gente observar essas duas linhas aqui, ó, elas são idênticas. Aí tem outra propriedade, né, que diz isso, ó. Tá aqui, ó.
Se um determinante possui duas linhas idênticas, então ele vai ser nulo. Tá? Então significa que esse determinante aqui dá zero. E esse aqui ainda tem uma coisa interessante ocorrendo com ele. Eu tenho três elementos idênticos, ou seja, eu posso dizer que essa linha é o vetor 1 vezes 3, vezes a constante 3. Né? Aí vamos ver em relação à constante. O que a gente tem aqui de propriedade? Ó, se uma constante multiplica uma linha inteira, então eu posso tirar essa constante do determinante. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. No caso, 1 já deu zero, né? E o que sobrou, a gente vai poder escrever assim, como sendo 1, 2, 3. Essa segunda linha, 1, 1, eu vou fazer 3 vezes esse determinante aqui, 0,78. Da mesma maneira que eu posso mexer com linhas, eu também posso mexer com as colunas, tá? Lembrando que aqui a gente está aplicando as propriedades sem se preocupar com pragmatismo, ou seja, a gente não está se preocupando com a solução mais breve, né? E sim a gente está simplesmente aplicando as propriedades em um determinante, tá? No caso, a gente vai chegar que isso vai dar 18. Né? Então, a ideia se você tivesse mais linhas sendo multiplicadas, aí quando você, aí no caso, essa constante aqui eu tirei de uma linha. Você ia tirar a constante de outra linha, né? Quer dizer, ia ser duas constantes aqui, uma de cada linha. Professor, Pode falar. então se a primeira linha tivesse a constante 2 e a de baixo tem a 3, aí o que ficaria de fora da matriz seria 6. Isso, exato. Ok. Outra coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou fazer, aqui é um zero, né? Essa linha aqui, ela tem uma certa semelhança, ó, né? O 7 é uma unidade a menos que o 8 e o 2 é uma unidade a menos que o 3. Então, eu vou fazer aparecer essa coluna aqui, da seguinte maneira. Isso aqui vai ser 2 mais 1, que no caso dá 3. Esse aqui eu vou fazer 1 mais 0, porque eu quero que apareça essa, né? Tá começando a aparecer aqui. E por fim, esse aqui vai ser 7 mais 1. Então vai ficar 3. No caso aqui vai ficar. Agora vai virar a soma de dois determinantes. Deixa eu abrir aqui com parênteses. O primeiro determinante que vai aparecer vai ser esse aqui. Então, 1, 2, 1, 0. Aqui vai ser 2, 1, 7. Mais agora eu vou escrever o outro determinante. No caso vai ficar 1, 2, 1, 1, 0 e
0, 7. Ok. Então, agora... Bom, esse determinante aqui vai zerar também, né? Pela mesma razão dessa, né? Porém, aqui é em função das colunas, né? Essa coluna é igual a essa. E aqui sei lá, a gente pode procurar outra propriedade. Veja que aqui já apareceram dois zeros, né? Eu posso, sei lá, tem algumas coisas que a gente pode fazer aqui, inclusive, né? Por exemplo, pode falar o que você não entendeu. Porque lá na resolução, como você está adicionando, aí, por exemplo, aquele tipo antes da gente separar esse, a gente tinha ali no meio da matriz o elemento um, certo? Aí ficou um e um no meio na outra matriz. Tipo, Hum. é como se tivesse fazendo um mais um, não? Para ficar dois. Ou não? Bom, na verdade é isso aqui que a gente está fazendo. Então, se fosse seguir essa linha de raciocínio, aqui eu não poderia, aqui ia dar 2W aqui, né? Aqui eu tenho uma linha W aqui, uma linha W aqui, e a soma da linha W com a linha W, teoricamente era para dar 2Ws, né? E na verdade não é bem isso, porque o que a gente está fazendo aqui não é determinante, não é matrizes, né? O que a gente está fazendo é determinante. Então, o que foi que, no caso, a gente aplicou essa propriedade, né? Significa que as outras linhas que não são somas, eles simplesmente se repetem, né? Nos dois determinantes. Então, foi o que aconteceu aqui, ó. Essas duas colunas, elas vão se repetir aqui, né? Quando eu fizer a separação dessa linha soma de duas. No caso, coluna. Mas, tranquilo. É legal, às vezes, essas coisas assim, porque são observações, né? Que a gente fica atento aos detalhes. Tá, aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma troca aqui de linhas e colunas e lembrando que cada troca que a gente faz tem uma troca de sinal. Então, por exemplo, se eu troco essa linha por essa, esse determinante passa a ser negativo. Tá? Então, vamos fazer isso. Eu vou trocar essa linha por essa. E quando eu fizer essa troca, eu não sei se... Acho que é a primeira propriedade que diz isso. Ó, aqui ele trocou a linha V pela linha W, a ordem, aí o sinal trocou. Então, aqui eu vou fazer essas trocas, né, e vai ter troca de linhas aqui. Troca de sinais, desculpe. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 1, 2, 1, ou 2, 1, 7, e 1, 1, 0. Né? Aqui tem uma troca.
depois eu vou fazer a troca dessa daqui. A minha intenção é trocar essa com essa também. Ó. Porém, para troca, eu vou ter que fazer a troca com essa. Né? Porque a troca normalmente, pelo menos a propriedade não fala dos saltos. Essa parte que está em amarelo são as propriedades 2 e 6. Não, 6 e 4. Não, a 7 é em relação à transposição. Aí eu não estou então, fazendo. eu digo, porque naquele caso ali era em relação às colunas, né? Aí a gente meio que implicitamente aplicou a 7 e depois usou a 2, foi isso? Ou tem uma que fala das colunas? Não, mas é porque aqui essa propriedade ele vale tanto para a linha como para a coluna. Eu posso considerar U como sendo linha ou então, sei lá, UVW como sendo linhas ou UVW como sendo colunas. Então, essa propriedade aqui que eu apliquei nas colunas, praticamente é a mesma coisa das linhas. Uma coisa que você não pode confundir é misturar as propriedades. Você tem que fazer, cada vez que você for fazer, aí você seleciona se você vai fazer só com linhas ou se você vai fazer só com colunas. Eu vou desfazer essa. Na verdade, ao invés de trocar essa por essa, na verdade eu vou trocar essa por essa. Isso. Então, deixa eu só trocar aqui, ó. Aqui também tem troca de sinal aí. Então vai ficar uma troca, né? Aqui vai ficar 101. E depois 217. Aqui eu não. A minha intenção não é economizar passos, né? Como eu comentei, eu não estou preocupado com pragmatismo, e sim usar propriedades. Aqui a gente está abusando do que a gente pode fazer com as propriedades. E a ideia é essa. Perceba que com essas propriedades de transformar as linhas em soma de linhas, né, e onde uma delas se cancelam, perceba que esse processo está parecendo com escalonamento, porque olha só os números, né? Olha como eles estão ficando. As minhas matrizes estão começando a se encher, né? No caso, o meu determinante está começando a se encher de zeros e uns à medida que eu vou executando as propriedades de determinantes. Não sei se vocês estão percebendo isso. Então, aí tem uma propriedade, eu acho que não tem, eu não coloquei aqui essa propriedade. Mas tem uma propriedade que diz assim: se você tem uma matriz triangular, né, por exemplo, se esses três elementos fossem zeros, o determinante é o produto dos elementos da diagonal. Né? Então, sei lá, eu meio que estou tentando fazer isso. Né? Por exemplo, se eu troco esse com esse, já está quase triangular, né? Vai ficar um zero aqui, um zero aqui, quer dizer, vai ter que arrumar uma maneira de zerar um deles aqui. Então, deixa eu só escrever, né? Fazendo essa segunda troca, né, dessa coluna por essa, ou podia trocar as linhas também, dava no mesmo. O sinal troca, e
passa a ser positivo. Então, aqui vai ficar 101, 110 e 217. Bom, aí para fechar, né, eu, sei lá, posso ver uma maneira de transformar essa linha aqui numa soma de duas, né, onde uma delas, sei lá, seja qualquer uma dessas duas aqui. Então, ou então, deixa eu só ver aqui se tem outra propriedade que eu possa aplicar. Tem a combinação também, mas aí não é muito eficiente, talvez tenha muito trabalho, né? Eu acredito que a propriedade que vai mais se encaixar vai ser isso, né? Então vamos tentar aqui abrir um determinante aqui para no final ficar um zero aqui. No fim das contas ficar um zero aqui. Então, sei lá, vou colocar assim. Então eu vou botar aqui 0 mais 1, por exemplo, né? Se for copiar essa. Aqui o resultado é zero, né? Aí aqui eu vou mexer, né? Bom, mas enfim. Então aqui ficaria, se for para dar, comparando com a primeira, vai ser 1 somado com o menos 1. No caso aqui vai ficar invertido. E aqui vai ser 2 mais 5. Então isso aqui vai ficar 3 multiplicado aqui vai abrir dois determinantes, né? Então deixa eu montar cada um deles. Vai ficar então aqui vai ficar 0 menos 1 e 5. Aconteceu uma coisa que não é interessante, inclusive no escalonamento, né? Uma coisa que a gente nunca quer é quando um elemento é zero e a gente procura zerar outro, né? A gente nunca quer que ele deixe de ser zero, né? Por isso que no escalonamento a gente meio que segue a ordem, né? Usando os pivôs, né? Que aí não tem esse problema. Mas, repito, né? Aqui o objetivo não sei lá, o objetivo aqui é aplicar só as propriedades, simplesmente, né? Tá, e a outra matriz foi essa daqui, né? O outro determinante, desculpe. Então, esse determinante aqui é zero, né? Esse aqui.
Se eu for agora fazer esse processo vai ser no caso a última vez, né? Porque eu posso tentar transformar um como soma de duas linhas para duas linhas ficarem idênticas, né? Como esses dois caras aqui são zeros, então eu não tenho problema ao fazer isso, né? Aqui não vai mudar, né? Vai ser sempre zero, zero, esses dois elementos. Então, no caso, uma maneira é eu fazer, por exemplo, 2 somado com menos um, né? Desculpe, menos 2 somado com um. E não, peraí. Deixa eu copiar os elementos. Aqui vai ser 1 e 2. Aí eu vou transformar isso aqui, utilizar elementos para nessa linha aqui aparecer a linha de baixo. Então, eu quero que apareça menos 1. Aí eu somo com 2 para dar 1. Ou seja, eu fiz aparecer aqui o menos 1. E eu vou querer que apareça 5. Mas como aqui é 1, então é 5 menos 4. Ah, porque é o seguinte, qual foi a ideia que eu usei aqui, né? Eu transformei essa linha na soma de duas. Aqui é zero mais zero. Não precisa nem... Aí é opcional. Eu vou escrever só para ficar, né, aqui como que é zero mais zero. Aí essa daqui tem que dar 1. Mas eu tenho que fazer aparecer menos 1, né? Porque eu quero separar esse determinante em 2, onde uma das linhas é igual à última linha. E está aqui, ó. Menos 1 e 5, né? Na hora que eu separar em dois determinantes, né? Esses primeiros aqui, né? A linha que tem esses elementos primeiros, vamos dizer assim, vai dar zero, né? Então, como a gente fez nos outros, né? A gente já sabe o que vai zerar aí. Então, vai ficar 3 vezes o seguinte determinante. Então, o que não vai dar zero, né? Vai ser 0, 2, menos 4, 0, menos 1 e 5. Isso. Agora que eu estou vendo, na verdade eu não fiz nada. Na verdade, aqui que eu queria que aparecesse 0. Aqui, ó. Gente, foi mal. Desculpa aí. Deixa eu refazer aqui. Então, aqui eu não quero mudanças, né, na primeira linha. O que eu fiz não é falso, né? Mas o que eu fiz só ia protelar mais, né? E eu acho que já deu, assim, em relação a... Acho que todo mundo já entendeu a ideia.
essa daqui também eu não tenho intenção de mudar, né? O meu interesse é mudar essa última, né? Eu quero que aqui apareça um zero. Então, aqui eu vou botar zero. Aqui é menos um, né? Ok, então aqui eu vou somar um. No caso, com menos 2, né? Quer dizer, de todo jeito não vai aparecer zero aqui, né? Também não. Tá, onde eu posso transformar em zero é aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, aqui é zero já, eu vou fazer um somado com um, né? Eu vou transformar aqui a coluna. Aí aqui, um somado com zero, e aqui eu vou transformar em menos um somado com 6. Aí vai aparecer mais um zero, né? Esses três aqui, ó, compõem essa mesma coluna. Então, na hora que separar em dois determinantes, esses dois vão zerar. O que não vai zerar vai ser esse que eu vou copiar aqui. Então, no caso aqui vai dar 1, 0, 1, 0, 0, menos 1 e 6. Então, esse determinante que eu acabei de gerar, ele não zera, né? O que zera é o que vai ser formado com essa coluna aqui, que é igualzinha a essa. Tá. Consegui 3 zeros. Agora é só questão de posicionar esse outro zero, né? Porque eu posso trocar essas duas colunas. Posso trocar essas duas colunas. Aí esse zero vem parar aqui no meio, né? Aí eu troco as linhas, quer dizer, aí forma triangular. Então, vamos só fazer essas trocas que eu acabei de falar. Fazendo
troca dessa coluna por essa, a gente vai chegar nisso aqui. Aqui vai ficar menos, né? Então vai ficar 1,06 e menos 1. E agora eu vou trocar essa linha por essa. Essa linha tem 2 zeros, essa linha só tem 1. Quando a gente fizer isso, o sinal troca de novo, né? E a gente vai chegar na triangular, como eu estava comentando. Então vai ficar 0,6 menos 1 e 0,01. Tá, e agora existe uma propriedade que me diz, né? Quando o meu determinante é de uma matriz triangular, então o determinante vai ser o produto aqui dos elementos da diagonal, né? No caso, vai ser o produto desses três aqui. Então, 1 vezes 6 vezes 1 dá 6, né? Isso aqui vai ficar 3 vezes 6, que no caso dá 18. Não tem essa propriedade última, não, eu não tenho. Assim, não tem propriedade dela, porque não seria uma propriedade geral. De certa forma, sim, né? Mas é uma propriedade em cima de um tipo de matriz, né? Que quando a minha matriz é triangular, então é o produto dos elementos da diagonal, tá? A prova disso é se eu fosse usar Laplace, por exemplo, né? Então, ficaria 1 vezes esse determinante, né? Que no caso ia ser, aplicando Laplace, né? Bem rápido, só comentando essa ideia aqui. Ia ficar 1 vezes esse determinante, né? Que é 6 menos 1, 0 e 1, mais menos 1. Aí aqui eliminando essa linha, essa coluna, né? Ia ter uma linha nula. E essa linha nula já anula o meu determinante. E aqui no terceiro, né? Peraí, deixa eu só ver. Eliminar. No caso aqui fica menos 1 e 1. Né, que elimina aqui, elimina essa linha, essa coluna. Então fica essa coluna e essa coluna aqui, ó. E para esse aqui, elimina essa linha, essa coluna, né? Aí fica a matriz que eu tinha escrito aqui. Ou seja, quando eu tenho um determinante de uma matriz triangular, em vários determinantes vai aparecer uma linha nula. E numa linha nula, o determinante também é zero. Então, aqui é praticamente o produto dos elementos da diagonal, né? Vai ficar 3 vezes esse produto aqui, ou seja, esse produto aqui. Tá, então, eu sei que, sei lá, acabei demorando um pouco mais do que eu esperava, né? Mas a ideia aqui é só dizer isso, né? Que em algum passo, né, você pode aplicar essas propriedades e facilitar a sua vida no cálculo do determinante, tá? Não que você vai fazer exatamente sempre isso que eu fiz, né? Porque ficou parecendo que a gente estava escalonando. Ok. Mas assim, todo mundo entendeu a ideia das propriedades e o que elas podem fazer? Porque a intenção, na verdade, era essa. Ok.
Tá, e para a gente fechar essa nossa conversa, né, em relação a essa unidade, tem a regra de Cramer, né, que é uma maneira da gente calcular a determinante, ou é, determinar a solução de sistemas usando determinantes. Só tem um pequeno problema, que é o seguinte, né? Inclusive, depois eu vou alterar, vou colocar mais essas duas propriedades aqui, né? Que não tem aqui, ó. Quando uma dessas linhas é nula, o determinante é zero. Não precisa ser idêntico, né? Basta também, se eu tiver uma linha nula, o determinante é nulo. E deixa eu ver outra propriedade. Sim, é das matrizes triangulares, né? Que é o determinante é o produto das diagonais. Tá. Bom, essa ideia aqui do sim, da resolução do sistema, usando determinante, o problema é que essa solução ela só funciona, quer dizer, eu só obtenho solução se a minha solução for única. No caso, quando eu tenho infinitas soluções, o determinante não me diz nada. Então, assim, ela possui uma falha, né? Em relação ao escalonamento, por exemplo. O escalonamento, ela me discrimina os três casos, né? Aqui, não. Aqui, a gente pode fazer a conta, né? As contas, e possa ser que no meu sistema tenha infinitas soluções e ele não me informe, ele não consiga me informar isso, né? Ele tem essa limitação. Mas eu vou exibir a ideia, né? Desses determinados, o que, que significa essa simbologia e como é que é determinado, né, essa solução. Então, a ideia aqui é a seguinte, vou pegar aqui meu sistema, né, que é A1x mais B1y. Na verdade, eu já vou direto, né, eu não vou copiar o sistema de novo. Eu só vou mudar a minha escrita. Eu vou mudar a minha escrita da seguinte maneira. Eu vou escrever assim, ó, A1, A2, A3, né, que no caso seria um vetor coluna vezes x, tá? Mais, deixa eu só mudar aqui, vou escrever parênteses 1, vou escrever matriz mesmo, quer dizer, vetor coluna. Aí mais, vou botar aqui, deixa eu colocar as colunas primeiro, aqui vezes y, e aqui vezes o z. Então aqui vai ser B1, B2, B3, igual bom, todo mundo entendeu a escrita do meu sistema, a mudança de escrita? Tá tranquilo para todo mundo? Eu transformei os coeficientes numa coluna só. Né? No caso, quando eu faço o produto aqui, fica A1 vezes x, A2 vezes x e A3 vezes x. Aí eu vou fazer o seguinte, para facilitar essa nossa escrita, eu vou dizer que esse vetor coluna aqui é simplesmente A. Então, isso aqui vai se resumir a A vezes x.
Essa coluna aqui eu vou chamar de A. Essa coluna aqui eu vou chamar de B. E essa aqui de C. E de forma análoga, a última coluna é D. Então, na verdade, no caso, o A não é um número só, né? É essa coluna. O B também não é um número só e assim vai. Se eu efetuo aqui os produtos e somo tudo, aí isso se transforma no nosso sistema. No caso, esse sistema aqui. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aplicar o determinante inicialmente nessa matriz aqui. A matriz formada pela linha D, né? Isso aqui eu vou considerar essa combinação aqui como a coluna D. E aqui eu vou fazer BC. Ou seja, é o determinante que eu tenho aqui, essa coluna D no determinante, tenho a coluna B, né, essa coluna B no determinante, e eu tenho essa coluna C. Tá? Eu vou fazer isso e vamos ver o que vai acontecer. Bom, essa coluna D, ela pode ser escrita de duas maneiras. Uma maneira é eu escrever simplesmente a coluna, que é o que está escrito aqui, ó. A outra maneira é escrever a combinação geradora dela, que no caso é o AX mais BY mais CZ, que é isso que eu vou fazer. Ó. É observável que isso aqui acontece. Ó. Isso aqui, ó, AX mais BY mais CZ. Né? Isso aqui tudo é a coluna D. E eu vou escrever as outras, B e C. Ok. Então, essa linha, ou coluna, né? Vou chamar de coluna, essa coluna aqui está escrito como combinação das outras colunas. Aí o que acontece aqui em relação às propriedades do determinante que a gente já conhece, né? Quando a gente tem aqui a combinação das colunas, no caso aqui não, né? Porque aqui no caso está repetindo as colunas. Mas aqui, ó, quando eu tenho um determinante que uma das colunas é a soma de duas, né? A gente transforma em dois determinantes. Então aqui eu vou fazer exatamente essa mesma coisa. Tá? No caso aqui, ele vai se transformar em três determinantes. Então, isso aqui vai ficar assim. Vai ficar determinante. A primeira coluna vai ser AX, BC, mais determinante de BY, BC, mais determinante de CZ, BC. Ok. Aí o que acontece quando uma constante multiplica uma das colunas? Né? A constante sai do determinante. No caso, é essa propriedade aqui que eu estou falando para vocês. Ó. Quando uma constante multiplica uma coluna, a constante ela sai do determinante. Então, esse x aqui é uma constante, né? Ela está multiplicando a coluna. Então, esse x aqui ele sai do determinante. Isso aqui vai ficar x vezes o determinante. Com as colunas ABC, mais esse aqui o y sai, né? Mas quando o y sair, vai repetir a coluna B e a coluna B. Ou seja, esse determinante aqui vai dar zero. E aqui a mesma coisa. Ó. Quando eu retirar a constante z, que z está multiplicando a coluna, né? A coluna C, aqui tem repetição de duas colunas também. Então, isso aqui também vai dar zero. Sobrou só isso. Ó. Esse primeiro determinante aqui é igual a x vezes esse determinante. Mais zero, né? Que no caso é esses zeros aqui que eu escrevi. Ok. Então, deixa eu só copiar o que sobrou. Sobrou isso. Pode falar.
Então, é isso que eu falei. Quando o Y sair, vai ter repetição das colunas B, ó. Tá, ok. Então, vamos fazer mais devagar, tá? Tá, isso. Bom, aqui, deixa eu apagar isso aqui que eu escrevi, né? Todo mundo entendeu até aqui? Depois que eu, ok, que eu transformei aqui a soma, né, em três determinantes. Aí, veja bem, na nossa construção aqui, o y ele funciona como constante e o z também, porque o y ele está multiplicando toda a coluna e o z idem. Então significa que esse y aqui ele vai sair do determinante, então vai ficar assim, ó, y vezes o determinante com as colunas b, b e c, né? Que foi o que sobrou aqui quando eu tirei o y. E aqui quando eu retirar o z, né? Isso aqui vai ficar z vezes o determinante é CBC, né? Isso. Aí é o que eu estava falando. Ó. Aqui não tem repetição de coluna. Então, beleza, isso aqui vai dar isso mesmo. Né? X, determinante de ABC, mais Y. Aqui tem a repetição da primeira e segunda colunas, né? Ambas são idênticas à mesma, no caso. Então, isso aqui vai zerar. E aqui também, né? Que está repetindo a primeira coluna com a terceira coluna. Né? Não precisa ser em sequência. Quaisquer duas colunas, se elas forem idênticas, o determinante dá zero. Então, isso aqui dá zero também. Então, o que foi que sobrou? Né? Sobrou o seguinte, né? A gente começou a nossa conta abrindo isso, sendo igual, no caso, a gente viu que deu igual a isso, né? X vezes determinante de A, B, C. Tá, mas aí o nosso desejo é encontrar as variáveis x, y e z, né? Isolando x aqui, isso aqui vai ser o determinante de BC, né, sobre o determinante ABC. Então, esse determinante aqui é o determinante formado pelas colunas aqui da matriz dos coeficientes. E esse determinante aqui do numerador é quando eu troco a coluna dos termos independentes pela primeira. Né? Eu estou trocando a primeira coluna pelo dos termos independentes. Né? Que é assim que a gente normalmente comunica a regra de Cramer. Então está aqui a prova, né, da nossa fórmula, né, que x é dado por isso. De maneira análoga, né, eu não vou fazer toda essa contada de novo, mas aí o y seria o determinante de A, de C, né, no caso eu troco os termos independentes pela coluna do meio,
E aqui no denominador ficaria o próprio, né? Na verdade, esse início aqui foi experimental, né? Eu troquei o D pela coluna do A. Aí foi que aconteceu, né? Isso aqui deu exatamente x vezes esse determinante, ou seja, eu sou capaz de encontrar o x, isolando, né, aqui nessa parcela. Então ficou esse determinante dividido por esse. Mas veja que eu troquei a coluna dos Ds pela do A. Agora, se eu trocar o D pelo B, aí eu vou encontrar meu Y. E se eu trocar esse D pelo C, aí eu vou encontrar meu Z. Né? Então, isso aqui eu já fiz essa substituição já sabendo que era o x que ia sobrar, né? Que no caso o y e z zeraram. Nas outras, são os outros termos que zeram. Então tem essa alternância dos outros termos. E se eu começar o processo, né, fazendo o determinante do A, B, D, aí eu vou obter o Z, no caso. Então, a lógica aqui que eu apliquei, não tem uma razão assim, não, faça isso, não. Aqui eu comecei, né, colocando o D, trocando pela coluna dos As e acabei encontrando o X. Aí, o que eu disse, né? Consequentemente, se eu trocar D pela coluna dos Bs, eu vou encontrar o Y. E se eu colocar aqui em C, eu vou encontrar o Z. Essa é a ideia, né? Para quem conhece a regra de Cramer. E outra coisa, né? Aqui são idênticos, né? Os determinantes nos denominadores. O que varia é os numeradores, né? Em relação às colunas dos numeradores. Bom, então essa é a ideia da regra de Cramer. Tá? Então, deixa eu só ver aqui se tem um sisteminha para a gente resolver. Né? Tem esse aqui. Olhando para esse sistema, quantas soluções vocês acham que tem esse sistema? O problema dessa regra é que, às vezes, o sistema tem infinitas soluções e ele não consegue identificar isso. Então, aqui eu vou fazer uma análise primeiro geométrica. O Gregório está dizendo que o meu sistema tem infinitas. Né? Já já eu vou dizer, quer dizer, agora a discussão é por que esse sistema tem infinitas. Bom, a ideia é o seguinte, só relembrando o significado geométrico. Deixa eu copiar aqui o sistema. Quer dizer, na verdade aqui acabou meu quadro, né? Então eu vou lá para cima. Bom, a ideia é o seguinte, o sistema é esse, né? X mais Y mais Z igual a 2x mais 2y mais 2z igual a 2 e 3x mais 3y mais 3z igual a 4. Acho que é isso, né? Deixa eu só conferir aqui. Exato. Então, vamos fazer aqui uma análise geométrica. Bom, a análise geométrica, a gente vai considerar cada equação dessa como a equação de um plano. Então, aqui eu tenho o plano, primeiro plano, né, que normalmente a gente chama π para o plano e 1 porque é o primeiro. Aqui, no caso, é o π2, né, e aqui é o π3. Né? Lembrando que esse π aqui que eu estou escrevendo é maiúsculo. O Gregório já discorda do que ele tinha dito. Né?
Mas aí, tá, vamos avaliar geometricamente. Bom, se vetores normais, isso, se vetores normais são múltiplos, então significa que ou eles são paralelos ou eles coincidem. Então, só fazendo aqui um desenho rápido e esperto, imagine que eu tenho dois planos paralelos aqui, né? Aqui não ficou bem, a representação geométrica não ficou muito boa, mas o que eu quero dizer é, se eles forem paralelos, significa que esses dois vetores são múltiplos. Aí vamos supor que está aqui dois planos, né? O P1 e o P2, né? É um plano só. Aqui, no caso, eu vou mudar. Eu vou botar o P3. Então, também isso vale, né? Planos paralelos ou planos coincidentes possuem vetores normais múltiplos. Aí, se a gente for olhar aqui, o primeiro vetor normal, né, é dado pelos coeficientes. Os coeficientes aqui são, no caso, na ordem 1, 1 e 1, né? Para esse plano aqui, nosso vetor normal é 2, 2 e 2. E já dá para notar, né? Se eu pego o primeiro vetor e multiplico por 2, eu gero o segundo. Se eu pego o primeiro vetor e multiplico por 3, eu gero o terceiro. Quer dizer, aqui os três são múltiplos. O que isso significa? Ou eles coincidem, né, sei lá, entre eles, ou eles coincidem ou eles são paralelos. Se eles coincidirem, se os três planos coincidirem, então a solução tem infinitas, né? E todos os três planos se resumem a um só. Ou então pode ser que eles sejam paralelos, né? Pode ser que ocorra exatamente o que eu fiz aqui, né? Dois coincidam, o terceiro não, então eu já aí não tenho mais nenhuma solução, porque eu não tenho mais pontos em comum. Aí eu tenho que olhar a multiplicidade dos termos independentes. Então, por exemplo, é notável que o N1 vezes 2 dá o N2. Aí eu tenho que ver se isso acontece também com os termos independentes. Se eu fizer duas vezes o D1, né? O D1 no caso é 1. Isso aqui vai dar igual ao D2? Ou seja, se eu fizer duas vezes 1, dá o 2? Sim, né? De fato. Então, como as multiplicidades ocorrem não só para os vetores, mas para os termos independentes, significa que o primeiro e o segundo plano são idênticos. Não sei se vocês conseguiram enxergar isso. Por que isso, né? Simples. Se eu pego essa equação e multiplico toda por 2, dá a de baixo. Ou seja, as duas equações praticamente são a mesma equação, né? Então, eles são planos coincidentes. Aí eu tenho que verificar. Bom, se eu tenho dois que coincidem, né? Então esses dois é um plano só. Meu sistema eu posso escrever como dois, né? Eu posso excluir qualquer uma dessas linhas. Eu tenho que olhar agora com a terceira. Ok, aí a pergunta do João Guilherme, né? E se os termos independentes não são múltiplos? Aí significa que eles são paralelos, tá? Que isso é o que me garante, né? Se eles passam dos mesmos pontos, paralelos não tem solução.
porque não tem ponto em comum, né? Geometricamente não tem ponto em comum. Tá, então, o que que a gente... É mais fácil comparar 1 com 3 do que o 2 com 3, né? Então, comparando 1 com 3, aqui a gente percebe, né, que se eu fizer 3 vezes N1 dá o N3, né? Se eu multiplicar isso aqui tudo por 3 vai dar exatamente esse vetor. E se eu fizer 3 vezes o D1, aí no caso, se aqui fosse 3, né, como o Gregório tinha comentado, os 3 planos iam ser o mesmo plano, todos 3 iam coincidir, mas na verdade aqui eles são diferentes. Ou seja, esse cenário que eu desenhei é exatamente o que está acontecendo, né? O primeiro plano é paralelo ao terceiro plano. Na verdade, você já tem esse PDF. O PDF que fala dos planos é o da unidade 1. É porque esse aqui é da unidade 2, né? Aí, se vocês entrarem lá no CIGA, eu já coloquei o da unidade 1 e unidade 3. Aí lá que tem detalhado, né, essas normas para planos. Eu sempre comento aqui, eu nunca deixei de comentar, inclusive, para quando vocês forem para a primeira unidade, né, que aqui tem uma troca, então essa informação vai ser bem tranquila para vocês. Quando lá eles falarem de, né, no caso, quando o Samir falar de planos, vocês já vão poder associar sistemas. Quer dizer, eu criei o link, né, de um para o outro. Ok, e na verdade, né, voltando aqui à ideia do meu sistema, essas três equações se resumem a duas. A equação 1 é igual à equação 2 e a equação 1 não é igual à equação 3, né, elas são paralelas. Então, o que, que isso significa? Né? Que a interseção de 1 com 3 é vazio, consequentemente eu não tenho solução, né, aqui. Aí, aplicando a regra de Cramer aqui no nosso sistema, a gente vai ficar com isso daqui. Ó. Na hora de encontrar o x, né, fazendo logo tudo de uma vez, a primeira coluna vai ser formada, quer dizer, a primeira coluna é dos termos independentes, que é 1, 2, 4. Aí aqui vai ser 1, 2, 3 e 1, 2, 3. E aqui embaixo é 1, 2, 3, né? 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Então, aqui vai dar 0 sobre 0. Né? Espera aí, tem alguma coisa esquisita aqui. Na verdade, é a transposição dessa. Né? No caso, essa daqui é a primeira coluna, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas, de toda forma, né, a gente não tem uma propriedade que diz que se eu transpor essa matriz aqui, a transposição dessa matriz dá o mesmo determinante, né? Aqui, no caso, eu só escrevi a ordem contrária. Aí, por que esse determinante dá zero? Né? Por causa dessas duas colunas aqui, né? Que são idênticas. E aqui, eu tenho
né? As três colunas, né, que no caso quando transpõe, também são idênticas. Isso aqui é indeterminado. No caso, quem está pagando o cálculo comigo, né, significa que existe um número aqui, mas o 0/0 ele não me diz quem é. E na verdade não é, né? O nosso sistema não tem solução. Ou seja, essa é a limitação da regra de Cramer. Ele só me dá a solução se esse determinante não for zero. Né? Porque 0/0, isso é qualquer número. Porém, não tem. Na verdade, era para aparecer um absurdo. Isso aqui não é absurdo. Isso aqui não é determinado, é diferente. Então, tá. No caso, a solução aqui era para ser no caso, quando aqui no numerador aparece um número diferente do zero, né? No caso é exatamente, né? Quando aparece isso aqui, pela regra de Cramer, se diz que o sistema tem infinitas soluções. Mas, na verdade, o nosso sistema não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Né? Se eu fizer para os outros, vai mudar só essa coluna aqui, né? Essa coluna vem aqui, mas quer dizer, a mesma, são idênticas aqui as colunas. Então vai dar 0/0, tanto para o y, isso aqui, tanto para o y quanto para o z, vai dar tudo indeterminado. Aí repito, né? Pela regra de Cramer, a gente ia dizer que isso aqui tem infinitas soluções, mas na verdade não tem nenhuma. Então essa é a falha, né? Botei esse exemplo no PDF para exibir isso, né? Que pode ser que a solução usando a regra de Cramer esteja errado. Porém, né, se aqui dá números, aí realmente ele diz qual é a solução exata. Deu para entender, né? Essa ideia, toda essa ideia que eu estou falando para vocês? Ok. Bom, eu sei que a gente ainda tem um tempinho, né, entre aspas, mas foi uma aula que, em relação à informação, não foi uma aula com uma quantidade de informações grande, porém ela acabou sendo um pouco densa, né? Porque foi uma aula que a gente ficou aplicando propriedades e depois a gente fez a demonstração aqui da regra de Cramer. Então aqui eu encerro, tá? O assunto da unidade, eu encerro aqui. São poucos exercícios. Eu acho melhor a gente deixar. Alguém aqui já começou a fazer os exercícios? Ou já está tentando fazer os exercícios? Muito bem. De toda forma, né? Muito bem, então tá tranquilo. Eu vou deixar, eu acho que na aula da terça a gente consegue fazer a discussão de todos eles. Porque além da lista ser pequena, né, ela possui só não tem muita informação aqui, né? Para se aplicar. Tem muita informação que eu falei para vocês, né? Eu fiz meio que uma compilação de primeira e segunda unidade nas aulas, mas eu não vou cobrar isso nem nos exercícios nem na avaliação, né? Tanto o exercício como a avaliação vai ser mais propriamente dito da ferramenta da unidade. Então, eu acredito que terça-feira a gente consiga discutir todos eles e a gente terça-feira negocia a data, tá? Porque, por exemplo, se vocês acharem que não é interessante fazer na quinta, por exemplo, então eu já falo para o Sami que ele já começa a introdução de vetores com vocês
e sei lá, e vocês fazem no fim de semana, não sei. Aí eu vou negociar com vocês, tá? Se houver muita divergência, abre votação, sei lá. Democracia. Tá ok? Tá tranquilo? Pode ser assim? Pois tá bom, gente. Bom, grato a presença de todos mais uma vez, tá? E terça-feira a gente faz essa discussão, tá? Se for necessário, a gente faz a discussão terça e quinta e depois, né, a gente negocia. Quer dizer, estou aberto, né? Vocês é que vão dizer, sei lá, o que vocês acham melhor. Bom, vou abrir aqui. O João Guilherme quer fazer uma pergunta? Pode perguntar, João.